Olá, pessoa querida e única. Eu vim falar com você. É você mesmo, você mesma. Não precisa ser pai nem mãe. Eu não falo só para essas pessoas. O meu nicho não é só infantil, mas lógico, com um olhar especial para pais e filhos, né? Principalmente para as crianças, porque são elas o alicerce, a base do nosso mundo, que será construído daqui para frente. E tem se tornado preocupante, não tem? Fala a verdade. Então, nos últimos tempos eu tenho dito muito sobre o desenvolvimento global, sobre as diversas formas de nos desenvolver de forma satisfatória, porque o Criador, aquele lá de cima, que criou todas as coisas mais perfeitas de todo o universo, ele deu capacidade a todos nós, gente, a cada um de nós. Ele deu capacidades e habilidades, mas que precisam ser desenvolvidas, né? Elas estão incutidas, mas elas precisam ser treinadas para ser desenvolvidas, né? E a verdade é que pais muito ocupados, sem querer culpabilizar, falo muito sobre isso, eu não quero culpar ninguém aqui. Eu quero que aqui as pessoas se sintam livres, porém, para ser livre, tem que passar por um processo de libertação de crenças e coisas que nos prendem, né? Coisas que parecem boas, mas que na verdade estão nos limitando. Coisas que nos facilitam hoje, mas amanhã nos traz prisões, nos traz cadeias. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha visão, né? Do fazer hoje, do melhorar hoje, quanto antes melhor, principalmente na infância, porque as crianças, elas são absolutamente adaptáveis, muito mais do que nós mesmos, adultos. A neuroplasticidade cerebral das crianças é infinitamente maior do que a nossa. Elas se adaptam a tudo muito mais fácil. Portanto, se tiver bons pais, né, bons educadores, mas a educação ela começa primeiro em casa, a nossa formação ela começa em casa, é mais importante em casa. E os acréscimos são dados lá fora, não é mesmo? E você adulto, você que é pai e mãe, não é fácil, a gente sabe, né? Eu não sou mãe, mas tenho sobrinhos, eu já fui criança um dia, estou rodeada de pais, né? De clientes, de pacientes, e sei bem como é a correria, né? De pais e mães hoje. Mas, gente, compensa toda a transformação hoje para que vocês no futuro, tanto pais, vocês que também pensam muito, preocupam muito com seus filhos, é melhor fazer o certo hoje, né, para o futuro ser mais livre, para o futuro você ter menos preocupações, você precisar gastar menos com médicos, né, com profissionais, não só da área da saúde, né, nunca se produziu, né, cada vez mais se produz jovens, adolescentes e até crianças dentro dos consultórios médicos, psiquiátricos, neurológicos, psicológicos. É preocupante, né? E a correria, né, a falta de rotina, a falta de hábitos em casa tem contribuído muito para isso. Então eu recebi uma pergunta interessante hoje sobre o que é o desenvolvimento global, sobre o que eu falo muito, né? Desenvolvimento global. Tenho explanado aos poucos sobre o que é isso, né? Então eu vou explanar aqui bem por cima, né? O desenvolvimento global é tudo aquilo, todas as nossas capacidades biológicas, cerebrais, emocionais, cognitivas, como eu disse no início, tudo aquilo que o Criador nos deu, né? Está nato em nós, até pessoas que nascem com patologias, né? Crianças que infelizmente nascem com certas patologias limitantes, elas não são totalmente ilimitadas, não são. Elas têm capacidade sim, e os pais precisam acreditar nessas crianças para que elas possam desenvolver
e viver com mais autonomia e com mais independência. Tem como, é possível. Tem como desenvolver essas habilidades e capacidades. Que dirá uma criança, né, que não tem patologia alguma. Ela tem possibilidade, ela precisa, né, desenvolver, ela precisa ser treinada para ter mais liberdade e autonomia, para ser independente, para ter uma vida melhor, para ter mais qualidade de vida e não habitar os consultórios médicos, inclusive os psiquiátricos, né? É preciso preocupar com as nossas crianças. Então, vale a pena os pais abrir mão de algumas coisas hoje para ter um futuro melhor para eles mesmos e para os seus filhos, né? Nós adultos também vale a pena abrir mão de coisas erradas, vale a pena abrir mão de hábitos errados hoje para construir um futuro melhor para nós mesmos, para não habitarmos os consultórios médicos, né? E as farmácias com as medicações, né? Então, o desenvolvimento global é isso que eu falei, é uma junção de habilidades que recebemos e precisam ser treinadas. Fiz um videozinho ontem engraçado falando sobre ter rotina já, tem que ter rotina em casa, é difícil, porém os pais precisam sentar, tirar um dia, de preferência ter uma agenda para trabalhar isso, né? Para programar a rotina das crianças. Gente, criança não manda em casa. No lar, quando você vir uma criança mandar, tá acima da autoridade dos pais, acima da hierarquia, essa criança já está passando por cima e os pais estão deixando que ela passe por cima das leis do Criador, das leis sistêmicas e familiares, da lei da ordem, né? Isso é uma lei do universo. Isso não deve acontecer, né? Então, crianças não mandam dentro de casa. Tem que receber amor, tem que receber respeito, mas não mandam dentro de casa. Os pais precisam estabelecer essas rotinas. Por quê? A rotina, ela ajuda, auxilia o adulto e a criança, principalmente a criança que é mais adaptável, como eu já falei. Nos auxilia a ter uma vida melhor. E isso começa no biológico, um exemplo. Se no biológico a criança começa a comer na hora certa, né, na área da alimentação, por exemplo, dormir na hora certa, o cérebro vai funcionar melhor, né? A criança vai ter mais disposição até para aprender, né? As funções cognitivas vão ficar mais apuradas, né? Se dormir na hora certa, o sono vai ser reparador, vai trazer vários benefícios para o organismo, para o corpo, para o cérebro, né? Os órgãos vão poder fazer a limpeza melhor, né? Que é a desintoxicação que os órgãos fazem todos os dias, né? Na parte da noite. E vários outros benefícios na parte biológica, de se alimentar bem e de ter esse horário para tudo, né? E na parte cognitiva, a criança, quando desde cedo ela é ensinada, ela precisa ser ensinada a ter horário para acordar, horário para brincar, horário para tudo. Por quê? Vai ajudá-la a ter disciplina, a desenvolver o córtex pré-frontal, a desenvolver o cérebro, né? Para ela ter uma disciplina de vida, para ela saber organizar a vida dela, para ela ser mais organizada, né? Para ela desenvolver melhores estratégias, para ela saber o que é cumprir regras. Porque nós, quando crescemos sem ter a noção do que é isso, sem essas habilidades serem treinadas em nós, as consequências são diversas no trabalho, na escola, na vida conjugal, né? Que dirá crianças, por exemplo, com TDAH, crianças com autismo. Essas crianças que são acompanhadas pelos médicos, né, que têm necessidades especiais, que têm síndrome de Down, etc e tal, já são instruídas. Uma das primeiras instruções médicas, né, é estabelecer uma rotina para essas crianças. Porque os médicos sabem o valor que tem a rotina, justamente para isso. Não é só para dar simplesmente a disciplina, mas é para ajudar a criança a melhorar os impulsos nervosos dela, né?
a melhorar todas as áreas dela na rotina, com a rotina, entendeu? Então, assim, é necessário que se faça. Os benefícios são imensos. Eu ficaria aqui dias falando para vocês os benefícios da rotina, né? Hoje tem-se muitos adultos procrastinadores, né, que sofrem com isso, né? O não estabelecer uma rotina para a criança ajuda que ela seja desorganizada, que ela seja ansiosa, né? Que a criança fique muito ansiosa, que perca foco, que perca atenção, né? E isso se transfere para a vida adulta. Isso traz diversas consequências, né? Então, rotina sim, rotina já. Pais, não é fácil, mas sentem-se juntos, tiram um dia, escrevam uma agenda, coloquem, façam um projeto, coloquem num quadro, coloquem num papel gigante o que a criança tem que fazer e a criança tem que obedecer. Criança que é suprida pelos pais, criança que recebe amor dos pais, também merece, a criança merece ter uma rotina. No entanto, não vão com pressa, não precisa de ir com sede ao pote, não precisem ficar ansiosos, se sentindo inúteis, mas se responsabilizem e comecem a fazer a mudança aos poucos, devagar, porque dá certo, tá bom? Estou à disposição de vocês, construo rotinas também, construo metodologias, e se os pais estiverem sentindo essas dificuldades aí, é só me procurar, tá bom? Um beijo e muita paz a ti e aos seus.